estamos nessa aula 19, né? Como a última aula foi videoaula, eu vou só rapidamente dar uma revisadinha aqui em corrente de deslocamentos, certo? Para a gente introduzir as equações de Maxwell de forma final. E essas notas de aula, elas estão disponíveis, mas estão em outro lugar. Eu vou editá-las especificamente para essa aula de hoje, certo? Então, o que a gente falou na aula anterior é que o princípio da conservação da carga tem uma equação, certo? Simples, né? E você calcula a corrente que flui através da superfície fechada e associa essa corrente que flui à variação, à taxa de variação da carga dentro, e a corrente tem que ser compensada pela variação. Se o fluxo é positivo, é porque tem queda, né, da carga. Então, em seguida, menos dQdt. Tá? Certo? Esse é o princípio da conservação da carga, apenas isso, né? Se flui carga através dessa superfície, a corrente que flui nessa superfície tem que ser compensada pela taxa de variação e o sinal está correto para compensar, né? E você associa isso, então, à integral de superfície do fluxo, né, da densidade de fluxo de carga, que é a densidade de corrente, d sigma, né? A gente usa sigma para a superfície aqui, que tem ds. E aqui está a carga envolvida, a taxa de variação total, e essa carga pode variar se você mexer no volume ou se você mexer na carga em si, se ela variar por alguma razão, né? Bom, se você fixar o volume, essa derivada fica a derivada parcial aqui dentro. Se você usa o teorema de Gauss e integra no volume diferencial ΔV, você chega nessa equação chamada equação da continuidade, né? Ou equivalentemente o princípio da conservação da carga, né? Deixa eu só engrossar aqui essa linha um pouquinho. Isso é melhor. Ok? Bom, isso tem implicações na lei de Ampère, né? Que no regime estático, né, você tinha que rotacional de H era a densidade de corrente livre, mas como o divergente de J é não nulo, né, então você tem o quê? No regime variante no tempo, divergente de J não é zero mais, é diferente de zero, ele vale o quê? Menos dρ dt, né? Então, se você calcula a rotacional de H, aliás, o divergente da lei de Ampère, que era J, né? Como o divergente do rotacional é uma identidade sempre zero, qualquer que seja H, então você aplica do lado direito, daria o quê? Divergente de J igual a zero. Mas isso aqui viola a equação da continuidade, né? O divergente de J não é zero, ele tem que estar associado à taxa de variação da carga no volume. Ou seja, o que foi que aconteceu é que Maxwell postulou a existência de uma densidade de corrente aí. Não sei outra coisa. Uma densidade de corrente que deveria ser adicionada, né, ao segundo membro, e chamou essa densidade de corrente de deslocamento, né? Só um minutinho, pessoal. Saco isso aqui, bicho. As coisas não fazem
E com isso, essa densidade de corrente de jogamento foi feita para corrigir, né? Para corrigir esse paradoxo, né? Divergente de rotacional de H agora vai ser zero. E essa JD é escolhida tal que divergente de J mais JD dê zero. Né? Como divergente de J vale menos d ρ dt, né? Então basta escolher divergente de JD igual a mais menos d ρ dt igual a zero, ou seja, divergente de JD igual a d ρ dt. Tá? Então essa densidade de corrente de deslocamento tem essa propriedade. E quem seria JD, né, para satisfazer essa propriedade? Então você usa uma das equações de Maxwell, que não é modificada na formulação, divergente de D igual a ρ, calcula o divergente de ρ, né? ρ é JD menos DD dt, desculpe, exatamente. Você puxa o ρ para cá, né? Divergente de D menos ρ. ρ é menos divergente de J, né? Certo? Então fica divergente de... Aliás, ρ não é menos divergente, desculpe. Vamos derivar no tempo, fica divergente de DD dt igual a d ρ dt, né? Que é menos divergente de J, certo? Ou seja, fica divergente de J mais DD dt igual a zero, né? E basta escolher, tá certo? Se eu escolher JD, né? Porque observe que divergente de J mais JD dá zero, né? Se eu escolher JD como sendo J, né? Aliás, como sendo DD dt mais alguma coisa, mas qualquer vetor que tenha divergência zero, qualquer vetor, certo? Qualquer vetor que tenha divergência zero pode ser escrito dessa forma, rotacional de um vetor V qualquer, certo? Então, divergente de JD vai ser divergente disso aqui, né? Mais zero, certo? Mais zero que é divergente disso aqui, né? Ou seja, se eu escolher JD dessa forma, eu satisfaço essa equação, né? Certo? Porque se você jogar aqui, vai ficar DD dt cancela, fica a divergente de rotacional que dá zero. Certo? Pode ser qualquer coisa adicional que tenha essa propriedade, seja escrita dessa forma. Uma escolha particular é fazer isso aqui igual a zero. Né? O problema é resolvido, em outras palavras, se eu escolher um vetor que tenha rotacional zero, ou seja, que JD seja o próprio DD dt. Então, essa densidade de corrente, certo? De deslocamento, né? Ela é postulada como sendo esse termo aqui. Dessa forma, o que acontece? O rotacional de H agora vai ser J mais JD, que é DD dt. Né? Resolve o problema do divergente rotacional igual a zero, certo? Isso se torna a densidade de corrente de deslocamento. Isso resolve esse paradoxo do capacitor bastante conhecido, né? Se você calcular a circulação de H nessa borda, certo? Né? Pelo teorema de Stokes, tem a ver com o rotacional de A integrado numa superfície qualquer que termine nessa borda. Nessa superfície S1, a integral do rotacional de H, né? Que é J mais JD, certo? Lembrando, né? Vou botar aqui DDDT explicitamente, tá certo? A corrente está confinada ao condutor do lado externo. O campo elétrico é mais ou menos pequeno, tá certo? Então, a corrente está toda aqui nesse condutor aqui, né? Nesse condutor, o campo interno é muito pequeno, um bom condutor, digamos assim. Certo? Então, esse termo aqui não existe. Então, o rotacional de H vai dar integral de JDS, que dá a corrente que flui aqui, certo? Mas quando você pega uma outra superfície, que também termina na mesma borda,
mas ela não passa no contorno, ou se passa entre as armaduras de um capacitor, aqui não tem corrente livre, certo? Então, se eu integrasse o rotacional de H nessa superfície, tinha que dar o mesmo resultado, certo? Porque dá a integral de HDL, que é o mesmo, não mudou nada, certo? Ora, então a única forma é se eu... Então vai ter aqui um JD, né, que é esse termo aqui, a integral de superfície, é como essa densidade de corrente integrada, né, entre as armaduras vai dar o mesmo valor de corrente. Isso resolve esse paradoxo, né? Se não tivesse esse termo, a integral por aqui dava zero e por aqui dava a corrente I, né? Embora ambas integrais são a mesma integral, é a mesma circulação de H, né? Então ia dar I se eu pegasse a superfície e ia dar zero se eu pegasse a outra. Com esse termo aqui adicional, esse paradoxo é resolvido, né? Bom, e como é que fica então? Com isso, a gente agora tem a forma final, certo, das equações de Maxwell, né? Então, recapitulando, a lei de Faraday em forma diferencial. Vou botar assim, tá? Forma diferencial da lei de Faraday, né? Força eletromotriz induzida é menos a taxa de variação do fluxo magnético, né, que atravessa a superfície ligada pelo caminho. Lei de Gauss em forma diferencial para o campo elétrico, né? Para D, certo? O fluxo elétrico para o exterior de uma superfície fechada é sempre igual à carga envolvida. Isso não mudou, certo? Essa lei é fundamental. Inexistência de polos magnéticos continua válido. Quer dizer, polo magnético isolado. A gente sabe que um ímã tem dois polos, né? Tem um polo de um lado e um polo do outro. Mas eles não podem ser separados. Se você cortar, você tem mais dois polos. Você nunca consegue isolar um, né? E, finalmente, a lei de Ampère generalizada em forma diferencial, né? Vou botar só assim, de forma simplificada. A lei de Ampère é uma forma integral, tá certo? A lei de Faraday é uma forma integral, né? Tudo é forma integral. A lei de Gauss é integral, né? Mas a gente está falando assim, em forma diferencial, o correspondente seriam essas quatro equações, que são as equações de Maxwell. Como essas equações? Lembrando o teorema de Helmholtz, né? O teorema de Helmholtz diz o quê? Um campo é completamente especificado se eu disser quem é seu rotacional e seu divergente em todo espaço. Então, essas equações especificam, né? Tem quatro grandezas, quatro incógnitas. Então, cada dois pares desses, eu tenho que especificar o rotacional de uma delas e o divergente de uma delas. Para a outra, tem pelo menos para uma delas em cada caso, certo? Como é que a gente faz isso, né? Bom, a gente tem que saber qual é a circunstância, em que meios materiais você está trabalhando, para você amarrar os campos, né? Aqui está a matéria, certo? A polarização da matéria aparece aqui. Então, a relação constitutiva elétrica é essa aqui, certo? Isso aqui é geral, tá? Não depende da linearidade do meio. Pode ser linear ou não linear. Como o meio se polariza pela aplicação de um campo, aí depende, cada material tem sua forma. Meios lineares, isso aqui se torna uma coisa simples, né? Mas quando as coisas variam no tempo, isso não é muito trivial, certo? A gente vai falar ainda nesse curso sobre isso, né? Coisas que variam no tempo, você não tem uma relação realmente linear. É linear fasorialmente no regime harmônico, mas não no regime temporal, certo? Vai ver isso com calma depois. E a relação constitutiva para o caso magnético é essa, né? Daí você tem a polarização magnética, que chama de magnetização, densidade de polos magnéticos, densidade de polos elétricos. E em meios condutores, se o meio for linear, isso aí é um caso específico, tá? A densidade de corrente obedece à lei de Ohm, né? É sigma E. Caso contrário, ele tem que ver, cada meio tem suas características, né? Vamos agora sumarizar os nomes das grandezas, certo? E suas unidades, né? É importante saber direitinho essas denominações.
que, embora as grandezas sejam parecidas, têm o significado às vezes parecido, mas uma faz uma coisa e a outra faz outra. Campo elétrico, por exemplo, é aquele que atua sobre uma carga e produz uma força elétrica. O D é um vetor que foi inventado para você poder facilitar a formulação, certo? E assim por diante. O B é o campo original, que fornece a força num elemento de corrente, e o H foi inventado, né, para facilitar a formulação. Então, vamos lá. E é chamado do vetor campo elétrico, né, em unidades assim, volts por metro, certo? O vetor D é chamado do vetor densidade de fluxo elétrico, ou também chamado de vetor de deslocamento elétrico, unidade, carga por unidade de área, por metro quadrado. O vetor B é chamado de mesma propriedade em termos de fluxo, né? Eles fornecem o fluxo, né? Densidade de fluxo magnético, mas esse é o campo original. E aqui o campo original é o E, certo? No caso magnético, o campo original é o B. Densidade de fluxo magnético, ou seja, vetor indução magnética, né? Tesla, Weber por metro quadrado. Vetor H, vetor campo magnético, que é o derivado do campo original, ampere por metro, né? E aí você tem as grandezas auxiliares que definem o estado de polarização da matéria. No caso elétrico, a polarização elétrica, né? Mesma unidade de D por metro quadrado. Polarização magnética chamada de magnetização, mesma unidade de H, ampere por metro. Rho, que aparece nas equações, é a densidade de cargas só livres, aquelas cargas que fluem no circuito, não são as cargas ligadas de moléculas ou átomos, são as cargas que podem transitar efetivamente, elétrons lacuna no semicondutor, por exemplo. J também, né? Densidade de corrente livre, né? Porque existe corrente de magnetização, que é uma coisa localizada, são os circuitos eletrônicos dos átomos, né? O elétronzinho em torno do átomo, certo? Não são essas correntes que a gente está falando, falando de corrente macroscópica que flui no circuito. Então, J é essa quantidade, per metro quadrado. E aí você tem ε0, permissibilidade elétrica do vácuo, né? E μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, certo? Forma integral dessas equações. A gente aplica a formulação, né? Em geral, você tem um caminho fechado. A gente usa sigma atualmente. Essas notas estão na anotação anterior. A gente usa sigma porque tem vetor de Poynting, que é S, para não confundir, eu mudei para sigma a letra. Mas vamos usar, por enquanto, S, sabendo disso, né? Vou deixar essa aqui. Então, a circulação do campo, tá certo? Pode ser sempre transformada numa integral de superfície usando o teorema de Stokes, né? Então, essa é a orientação. O caminho sempre é aquele que fecha, que encerra uma superfície aberta, né? E o elemento de área está sempre orientado, né? De acordo com a regra da mão direita. Você pega a área, circula com a mão, como se fosse a mão, essa é a orientação do caminho, e o polegar fornece os elementos de área em cada ponto aí do circuito. Tá? Quando você faz o teorema integral, você geralmente relaciona a integral de volume com a integral de superfície, e o elemento de área está posterior do volume. Tá? Então, se a gente aplica o teorema de Stokes nas 4 equações de Maxwell, né? Aliás, nas 4. O teorema de Stokes na primeira, né? Lei de Faraday, rotacional de E, vira integral de linha, circulação, menos dφ m dt, né? Fluxo magnético, certo? Menos dφ dt, que é o fluxo através de uma superfície, né? Se essa superfície fosse fechada, o fluxo daria 0, né? Porque para uma superfície fechada, a lei de Gauss de forma diferencial leva pelo teorema de Gauss essa relação aqui. Tá? Bom, o fluxo elétrico posterior na superfície fechada é sempre a carga livre envolvida. Tá? E essa é a lei de Gauss para o campo magnético, para o vetor de indução magnética. Não existe carga magnética envolvida, né? Isso aqui é carga elétrica, isso aqui seria Qm, mais Qm igual a 0. Não existe carga livre, monopolos, tá certo? Não tem isso aqui. E, finalmente, a forma
lei de Ampère em forma generalizada. A circulação de H é a corrente livre envolvida mais a corrente de deslocamento envolvida. Isso aqui dá a corrente livre, isso aqui dá a corrente total de deslocamento, que é a taxa de variação do fluxo através da superfície. Né? I mais D. Certo? A gente, quando lida com problemas, né, envolvendo campos, sempre, às vezes, tem interface entre meios distintos. Né? Então, a gente tem que saber como se conectam os campos dos dois lados de uma interface. Se você conhece o campo de um lado do outro, a gente tem que amarrá-los, porque geralmente a gente resolve o quê? Equações diferenciais, né? E as equações diferenciais precisam de você estabelecer condições de contorno. A gente já viu isso para o potencial, né? Derivado normal do potencial é contínuo. Né? Derivada pode ser contínua ou não, dependendo, certo? Bom, então, geralmente, a geometria é um meio que vai de meio 2, e N é um versor que sempre vai de 1 para 2. Quem quer que seja 1 e 2? Se um estiver aqui e 2 estiver aqui, o N vai para cá, certo? Então, basta saber essa convenção. 1, 2, N vai para 2. Vamos pegar o cilindro diferencial de altura H e área de base ΔS. Aqui está o cilindro, certo? A tampa dele, né? Projetada na interface. Certo? E a gente agora aplica... a gente tem algumas relações, tá certo? Uma delas, as equações de Maxwell têm geralmente fluxo de uma quantidade, né? Qualquer que seja ela, ou D ou B, né? É igual a alguma quantidade do lado direito, que é um escalar, né? Por exemplo, se for B, isso aqui dá 0. Se for D, isso aqui dá ρ. Certo? Mas as equações são desse tipo aqui, né? Então, tem relações desse tipo aqui, pode ser sumarizado desse jeito, e tem relações envolvendo a circulação de F, né? De um campo. Circulação de E, circulação de H, igual a alguma coisa do lado direito, integrado numa superfície, né? Essas são as leis integrais, certo? Essa aqui, né, pode ser escrita dessa forma, certo? Vou voltar agora para cá um pouquinho, certo? Se eu tenho aqui F, né? A equação que nós temos de Maxwell, as diferenciais são a rotacional de um vetor, chama de F, né? Igual a ou menos dBdt ou J mais ddt. Então, é alguma coisa do tipo um G, né? Qualquer, certo? G é uma combinação de vetores, de campos, etc. Se integrar ambos os membros do volume, vai dar o quê? Integral de volume do rotacional de F igual a integral de G dV. Né? E nós temos um teorema lá atrás da análise vetorial, que é o dual do teorema de Gauss, que diz que isso aqui pode ser calculado também alternativamente como a integral para o exterior da superfície que limita a V, esse aqui é o volume V, de ds, vou usar ds por enquanto, que é a anotação da gente, vetorial F. Né? Então, essa seria a relação que a gente obteria para as equações envolvendo rotacional. Ok? Lembrando, por que é dual? Porque se aqui fosse ponto, aqui dava ponto, certo? Que é a lei de Gauss, tradicional. E tem um dual, que é envolvendo, um é envolvendo divergente de F, a outra é envolvendo o rotacional de F. E essa é a relação integral que nós temos lá no capítulo 1 da revisão matemática, né? Então, as equações de rotacional podem ser também escritas dessa forma. É essa forma que a gente vai usar para derivar as condições de contorno. Né? Então, esta aqui, que seria... Equações de rotacional envolveria a circulação de um campo igual ao fluxo de G. Né? Com essa forma alternativa, as equações de rotacional envolvem, por integração, essa nova relação. Integral de ds vetorial F igual a integral de G dV. É diferente isso aqui, tá? Bem diferente. Então, em resumo,
Integrais envolvendo divergente de vetor fornecem uma relação integral dessa forma. Integrais envolvendo rotacional de vetor, nessa nova forma alternativa, envolve integrais desse tipo aqui. Certo? Bom, quais são as condições de contorno envolvendo fluxo? Né? Fluxo são essas quantidades aqui, ó. Esse tipo de equação aqui. Né? Bom, se você pega o cilindro diferencial, que a gente acabou de mostrar aqui, e faz a integração, né? O fluxo para o exterior do cilindro é igual à integral de volume de G. Se ele faz o limite de quando H tende a zero, essa quantidade, em ambos os membros, né? Então, observe, né, que no limite, a área é diferencial, a área é da ordem de ΔS, tá certo? Então, isso aqui vai ser limite de quando H tende a zero. Daí, quando você integra aqui, vai dar G mais ou menos vezes H, né? ΔS, certo? Só que isso pode ter um valor limite. Por exemplo, densidade de carga superficial, né? Se isso aqui for densidade de carga volumétrica, GH pode ser uma densidade de carga superficial. Se for densidade de corrente, se fosse, né? Apareceria uma densidade de corrente superficial, escalar, no caso, certo? Então, isso aqui, se tiver limite, vai ser uma quantidade que a gente vai definir como G de superfície, certo? GS. Essa integral de K vai dar uma contribuição na tampa de cima, que é F do lado 2, vezes o elemento de área, que é ΔS, escalar N, essa contribuição aqui. A contribuição aqui, o N está para baixo, certo? Então, vai dar menos F1, ΔS, escalar N. Ou seja, as equações envolvendo o fluxo dão como resultado algo desse tipo aqui. ΔS, N, escalar a diferença F do lado 2 menos F do lado 1. Eu vou repetir aqui, é limite, né? Vai dar igual a ΔS, limite de quando H tende a zero, de G vezes H, esse produto de H. Bom, então uma coisa aqui é que nós cancelamos isso aqui, né? E esse limite, se existir, vamos chamar de algo da forma GS, ou seja, algo superficial, quantidade superficial, que é a densidade de carga, por exemplo, né? De superfície. Então, você tem a equação de contorno para F, seria, então, N escalar F2 menos F1 igual a, G superficial. Ora, se F for o vetor de densidade de fluxo elétrico, o G se torna a densidade de carga livre. Né? Então, a condição de contorno para o D vai ser o quê? N escalar D2 menos D1. Essas letras são todas arredondadas porque são campos variantes no tempo. Igual a GS, que é a densidade de carga superficial. Né? Se for campo B, né, fluxo magnético, né, a equação que se obtém é o quê? N escalar B2 menos B1 igual a densidade de carga magnética livre na superfície, que é zero, quando não tem carga magnética, né? Zero. Né? Então, essa equação diz que a componente normal de D é descontínua se tiver carga de superfície na interface. E aqui diz que B normal é contínuo, né? Para campos variantes no tempo, não existe muito esse tipo de coisa aqui, porque os campos penetram nos materiais. Quando você tem um condutor e um dielétrico, por exemplo, no regime estático, né,
Nós sabemos, que a gente já estudou isso, que a carga vai para a superfície, né? Por exemplo, se fosse um resíduo de carga positiva, os elétrons vão para dentro, fica só as cargas positivas, anula no volume. Então, você tem carga residual de superfície, certo? Mas, em para campos variando no tempo, o campo entra no condutor. Entra uma pequena quantidade, depende do comprimento de onda, da frequência, certo? Bom, se ele entra no condutor, essa densidade de carga superficial não existe, ela existe no volume, certo? Você pode assumir que ela esteja na superfície, fazer aproximações, mas, no fundo, ela está distribuída. Tá? Então, essa condição de contorno pode ser usada a real, que é zero, ou na aproximação, em que o campo é concentrado numa região pequena, muito próxima da interface, pode dizer que a carga está toda na superfície. Então, você usa essa aqui. Tá? Em problemas envolvendo campos variantes no tempo, reflexão e refração, essas coisas, geralmente, isso aqui vai ser escolhido igual a zero, porque o campo penetra no material, sempre. Tá? Não tem carga na superfície. Bom, mas vamos assumir essa situação. A gente só pode entender isso melhor quando realmente tratar do problema, tá certo? Mas o que nós temos? Se fizéssemos gráficos da variação da componente normal com a coordenada normal, né? Então, eu posso fazer gráfico do D normal, suponha que a interface esteja aqui, né? Então, o D normal ele vai dar um salto, certo? Ou para cima ou para baixo, dependendo do sinal da densidade de carga superficial. Por exemplo, isso aqui é o meio 1, isso aqui é o meio 2. Se saltou para baixo é porque o ρS é negativo, né? Então, houve esse salto aqui, certo? Por outro lado, se eu fizesse o campo B, ele não vai ter nenhum salto, né? Não existe carga magnética, não existe carga magnética de superfície. Então, o campo B sempre vai se emendar de forma contínua. Embora a derivada não precise ser contínua, mas a emenda do campo obtido no meio 1 no meio 2 é sempre contínua. Né? Certo? Então, em resumo, né? Condições de contorno para B e H são essas, né? Aliás, para D e B, as equações de fluxo, né, que a gente falou. Vamos agora para a segunda equação, tá certo? O segundo conjunto de equações são essas aqui. Né? Equações dessa forma aqui, que envolve campo elétrico ou campo magnético H. Certo? Se for campo elétrico, isso aqui vai dar o quê? Né? Integral fechada, numa superfície fechada de ds, vetorial E, né? O vetor que aparece aqui é menos dB dt. Né? Geometria fixa vai dar menos... Isso aqui é a superfície que limita este volume aqui, V, integral de B, desculpe, dB dt, porque só quem está trabalhando no tempo aqui é o campo, nessa hipótese aqui, né? dV. Eu faço agora o limite de quando H tende a zero, disso aqui, né? Daí vai ter uma contribuição na tampa de cima. O vetor que aparece é N delta S. Na tampa de baixo, aparece um vetorzinho menos N delta S. Do lado de cima é meio 2, do lado de baixo é meio 1. E tem agora a superfície lateral, que é uma contribuição proporcional à altura H, né? Certo? Tem a contribuição da área lateral, que é H vezes o perímetro aqui desse negócio, né? Então, tem o termo lateral, tem o termo de cima. Então, no limite, isso aqui vai dar N delta S vetorial é 2. Isso é o limite já, tá? Porque aqui não depende de H, né? Já no limite dá isso aqui o resultado. Embaixo vai dar menos N delta S vetorial E no meio 1. E é para essa contribuição lateral que é algum vetor proporcional a H. Então, tem um termo aqui lateral que é limite de H tendendo a zero de H vezes um vetor chamado de V, tá certo? Chamado de U, né? Um vetorzão U aqui, qualquer que eu não sei qual é, né? Não importa. Mas o resultado é proporcional a H. Ora, esse vetor é
é uma medida do campo elétrico, né? Lateral, certo? Projetado na superfície lateral. Campo elétrico, não existe campo elétrico em superfície. Campo elétrico ele existe em todo espaço, certo? Você está num lugar e está na região vizinha. Ele nunca está só numa superfície. Não existe campo elétrico em superfície. Não existe grandeza de campo localizada numa superfície, né? Elas podem estar muito próximas. Por exemplo, um plasma de superfície é uma onda confinada numa interface, mas o perfil se distribui em torno da interface. O campo existe em torno, certo? Então, isso aqui dá zero, efetivamente, no limite, né? Não tem um limite de dar um campo superficial, certo? Então, o lado esquerdo da igualdade é isso aqui, o lado direito vai dar a integral de volume, que isso aqui também é o limite de quando H tende a zero, né? Menos dB dt, delta S vezes H. Né? A integral de volume é isso. Olha, isso também não se localiza em superfície. B existe em todo o espaço, em torno da interface. Então, isso aqui não tem limite finito. Isso aqui dá zero, certo? Então, condição de contorno é o quê? Isto igual a zero, ou seja, N vetorial é 2 menos E1 igual a zero, certo? Ou seja, o vetor de diferença, né, é paralelo a N. Isso aí só vai acontecer se ambos tiverem a mesma componente, né, tangencial, certo? Vou fazer um desenho simples aqui. Isso aqui é a interface, né? Digamos que esse seja o E2. O E1 pode estar para cá, para cima, tá certo? Vamos botar, mas o E1 tem que terminar nessa superfície, na linha normal a interface. Por quê? Porque só nessa situação a diferença é ortogonal à interface. Então, ambos têm de ter o quê? A mesma componente tangencial. Ou seja, essa equação que é N vetorial é 2 menos E1 igual a zero, no fundo quer dizer é tangencial, é contínuo. É uma equação que nós já tínhamos na eletrostática e permanece válida para campos dinâmicos, certo? Campo tangencial é sempre contínuo, né? Bom, finalmente, e a equação para H, como é que fica, né? Bom, para H, nós temos algo muito parecido, né? Para H você tem o quê, né? Olhando a equação original aqui, ó, isso aqui vai dar no limite, né? Vai dar limite, botar assim, de H tendendo a zero. Daí você tem a contribuição do lado 2 e do lado 1, vai dar um delta S, né? N vetorial H2 menos H1. E quem é o G, né? No caso, o magnético, na linha de Ampère, né? G é igual a J mais dt. Então, nós temos a integral de volume do J, integral de volume do dt. Isso aqui vai dar, separadamente aqui, limite, e quando H tende a zero, J, H, delta V, mais limite, e quando H tende a zero. Aqui tem a contribuição lateral, que eu já falei, que ela dá zero porque o campo não se localiza, né? Se H tende a zero, a contribuição lateral da integral dá zero, que é proporcional a H. Aqui eu estou mantendo aí para a gente avaliar, tá certo? Então, você vai ter H delta S, né? Isso aqui está errado. H delta S, né?
ΔS dDdt. Ora, este campo aqui, como eu falei antes, campos não são localizados, né? Então não existe um limite para H dDdt, isso aqui dá zero. Por outro lado, a gente sabe, já falou isso antes, que pode ter corrente de superfície, né? Então, JH pode ser esse tal corrente superficial K, né? Se ela existir. Então, isso aqui vai dar o ΔS cancela, no limite isso aqui dá K, então você tem a condição de contorno para H, que é N vetorial H2 menos H1 igual a, se existir, a densidade de corrente K. Tá? Isso existe no regime estacionário, essa condição pode existir, a corrente está na superfície, certo? Você pode ter corrente superficial, né? Então você tem a descontinuidade na componente tangencial de H. Mas, como eu falei para vocês, para campos dinâmicos, essa corrente não existe, porque ela se distribui dentro de um condutor, por exemplo, né, junto com o campo magnético, junto com o campo elétrico. Então, todo mundo coexiste no volume do material. Então, não vai existir uma corrente superficial, isso aqui vai dar zero, certo? Mas só a gente avaliando os problemas com mais detalhe, entendendo melhor, né, como é que são as propriedades da matéria, tá certo? Bom, geralmente mais válido para o caso estático, né, ou regime estacionário, são essas situações aqui que a gente está escrevendo aqui, né? Densidade superficial de carga, interface condutor-isolante, no regime estático, geralmente, ou condutor-condutor, né? E ela pode ser especificada independentemente, tá certo? No regime estático. No regime dinâmico, esses campos são independentes de ρS. Ela existe, na realidade, ela nem existe, né? Ela pode ser obtida, pode ser que exista ou não, a gente tem que ver cada caso, certo? Na maioria das situações, os campos estão dentro, as cargas se distribuem em volumes, mesmo que sejam confinados, né? Então, essa carga, rigorosamente, não é de superfície, né? É de volume. Né? Bom, vamos para a parte final da aula, a questão de energia, né? Teorema de Point, agora a forma final do teorema de Point, no caso, para campos variantes no tempo. Vamos considerar essa quantidade aqui, que tem dimensão né? Esse produto é com H, produto vetorial, dá um vetor, cuja dimensão é o quê? Volt por metro, ampere por metro, dá volt, ampere por metro quadrado, né? Ou seja, a unidade de potência, watts por metro quadrado. Então, esse vetor tem unidade de densidade de potência. Ele é um tipo de vetor de densidade de fluxo. Calcular o fluxo desse vetor através da superfície dá uma medida da potência eletromagnética que atravessa essa superfície, certo? A gente não sabe por quê, né, ainda, porque ele não mexeu nas equações para ver, mas a gente vai ver, mexendo nas equações, que realmente a gente começa a identificar que realmente isso tem a ver com potência eletromagnética. Né? Então, vamos calcular o divergente desse vetor. Por quê? Porque divergente de um vetor, pelo teorema de Gauss, pode ser transformado em fluxo, né, através da superfície fechada, e fluxo vai dar potência em watts. Certo? Então, divergente de S é divergente desse produto vetorial, né? E aí isso aqui tem uma propriedade, né, a gente expande essa divergente de um produto vetorial dessa forma, isso é identidade vetorial aí, certo? Ora, daí você tem rotacional de E, quem é? Aparece o rotacional de E que nós conhecemos, né? Menos dBdt. Certo? Joga aqui, né? Tem o termo, então, menos H dBdt, tá certo? E rotacional de H vai dar J mais dDdt. Então, observe, vai dar que é menos dBdt menos
menos com menos, é tudo menos aqui, certo? Esse menos vai para lá, eu fico com menos divergente de S, certo? E aqui fica mais e mais, fica tudo mais, certo? Então, H escalar dBdt mais E escalar J mais E escalar dt. Se a gente integra agora isso aqui num volume, isso fornece o quê? O fluxo para o exterior da superfície, que limita esse volume, né? Isso aqui. Menos isso é o fluxo para dentro. Então, o fluxo desse vetor S, que a gente chamou de... Ainda não chamou de nada, certo? Eu já chamei de alguma coisa, não? Esse é o chamado vetor de point, né? Não sei se eu falei. Não. Bom, vetor de point. Esse aqui é o vetor de point. Tá? Esse aqui é o fluxo de, digamos, que seja de potência eletromagnética, que é em watts, tá certo? Bom, vamos ver se isso é verdade, né? Então, observe o que aconteceu do lado direito. Esse fluxo para dentro tem que ser balanceado pelo quê? Parte desse fluxo de potência é utilizado para movimentar os portadores livres. Né? Isso nós já tínhamos feito antes, mostramos que a potência dissipada num condutor, por exemplo, é dada por essa integral. Então, parte do fluxo que flui é utilizada para movimentar os portadores, e esses colidem com a rede cristalina e aquecem o material, ou seja, essa potência vai ser eventualmente perdida. Ou o contrário, tá certo? Isso aqui pode ter um sinal que dê energia de volta para o campo. Né? Para meios passivos, isso aqui é dissipação de energia. Né? É energia que não volta mais. E tem esse termo aqui, tá certo? Esse aqui está faltando para eu escalar aqui. Isso aqui é uma taxa de variação envolvendo o produto BH, né? Nós sabemos que BH tem dimensão de energia magnética, tem uma medida de energia magnética armazenada. Taxa de variação é taxa de variação da energia magnética. Tá? E aqui é D da energia elétrica, né? Nós já falamos disso na estática lá, certo? Então, isso deve estar associado à taxa de variação da energia elétrica. Então, você tem aí essa equação, tá certo? Que no fundo é isso, né? A integral para dentro, né? Da superfície. É igual àquela parte de condução elétrica, ou não, dependendo do meio, né? Interação com portadores livres, mais uma taxa de variação de um tipo de coisa que a gente chama de energia eletromagnética. Né? Na verdade, a derivada é total, aqui está errado também, certo? Porque o volume pode variar, né? Então, não é o caso que a gente vai usar, mas a derivada total aqui, certo? Mas eu tenho que botar parcial porque essa energia não tem que ser, pode ser total, tá certo? dWm dt. Bom, dWm dt é simplesmente essa integral aqui, ó. É esse termo que aparece aqui, tá certo? Né? Isso aqui a gente está fazendo assim porque é só quem está valendo no tempo são as quantidades de campo. Mas, no fundo, se o volume, por alguma razão, variasse, eu teria que levar em conta essa variação e faria a derivada dessa forma, tá certo? Então, essa é a taxa de intercâmbio de energia armazenada, mesmo que não tivesse material, tem uma variação de energia ali dentro, tá certo? Se não tiver dissipação, essa taxa de variação tem que ser zero, porque não flui nada para dentro. O que entra, sai. Né? Certo? E tem dipósitos elétricos e magnéticos. Então, o campo interage com os dipósitos, eles oscilam, ou variam no tempo, flutuam no tempo com o campo, e isso tem que ser levado em consideração. Então, isso é a equação de balanço de energia. O fluxo do vetor de point para dentro da superfície fechada é utilizado, em parte, para movimento de cargas, né, intercâmbio de energia com portadores livres, taxa de variação da energia eletromagnética dentro do sistema, certo? Se a gente quiser transformar isso numa relação de diferencial, né? Energia em joules, tá certo?
densidade de energia no tempo t, em joules por metro cúbico, né? Isso aqui é integral. Isso aqui é a densidade de energia, Wzinho minúsculo. Isso aqui é simplesmente integral no tempo 0 a t dessa quantidade aqui. Né? Certo? A gente pode chamar isso aqui também de dWzinho EM dt, tá certo? A taxa de variação da densidade de energia eletromagnética é dada por essa combinação de termos aqui. Né? Ora, então, com os teoremas da análise diferencial, nós temos, né? Observe, né? Como aqui virou um integral de volume, e aqui também tem uma integral de volume, tá certo? Aliás, desculpa, aqui, né? Essa equação pode ser transformada em integral de volume do divergente de S, né? Então, a integral do divergente de S menos a integral, né? Menos. Vai ser a integral de volume disso mais isso, e faz tudo no volume diferencial, a gente volta para o caso diferencial, então a gente obtém a forma diferencial do teorema de Poynting. Né? Então, essas equações são genericamente denominadas de teorema de Poynting, que são equações de balanço de energia. Né? A gente tem que utilizar essas relações para calcular, por exemplo, a potência luminosa que flui numa interface, quanto passa para o outro lado, quanto volta. Tem que usar essas equações. Senão ele não vai poder computar quanto de energia passou e quanto voltou, certo? Então, forma diferencial, ó, divergente de S é escala J, dW, densidade de energia no tempo. Né? E a forma integral a gente acabou de derivar, tá certo? Ok? Ora, observe a densidade de energia elétrica e magnética. Vamos olhar um pouquinho com mais calma aqui, tá certo? Só ver aqui, né? O dW minúsculo, né? É M. A parte elétrica dessa dW, vamos fazer assim, dWm dt igual a dWe, é o Wzinho, né? Densidade aqui, tá? dt. Tem uma parte que a gente chama de elétrica e tem uma parte que a gente chama de magnética, né? Identificada com os campos que aparecem lá, tá certo? dWe dt, né? Simplesmente ddt, né? Observe que não é derivada do produto, não. É só vezes a derivada de ddt, porque aqui é de corrente de deslocamento, certo? É como se fosse escala J de deslocamento, isso aqui, né? E dWm dt é igual a H escalar dB dt, né? Ora, no tempo t, a energia elétrica é integral no tempo disso aqui, certo? Né? Então, se eu quiser calcular a energia num tempo t, a densidade de energia no tempo t, vai ser integral de 0 a t, né? De E. Agora eu vou botar aqui os argumentos, tá? Vou botar só o tempo aqui, pode depender das coordenadas também, vou botar a variável t', tá? Para não confundir com essa de... A t' de integração. dt', né? Ora, isso aqui, a gente parametriza em cada instante de tempo, d varia de uma quantidade pequena, né? Então, essa integral aqui, a gente muda, né? Ao invés de parametrizar no tempo, isso aqui vai ser um delta D. A minha variável de integração agora passa a ser o vetor D. Certo? Então, isso aqui é a integral agora de linha, né? De 0 ao valor final dessa quantidade, D final, de E, delta D. Integral de linha. Certo? Não é no espaço físico, é no espaço de estado. Certo? Se eu fizer para o campo o campo magnético, vai dar Wm, mesma coisa. Integral de 0 ao valor final
de H delta B. É o mesmo procedimento, certo? Não é realizado no espaço de coordenadas, é no espaço de estado. O que é espaço de estado? Bom, é um espaço cujos eixos têm as componentes D, x, y e z, certo? Deixa eu ver se tem uma... Aqui não tem, né? Como é que é realizada essa integração, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não está aqui não, né? Observe, né? Espaço de estado, por exemplo, no caso elétrico, como é que faz essa integral? Integral de linha. Temos de saber de que forma E varia para cada variação de D, por exemplo, né? Que espaço é esse? A componente, vamos fazer um espaço cartesiano de estado, seria dx, dy, dz. A integral que a gente está calculando é a integral de linha, né? Digamos que começou para D igual a zero, varia um pouquinho D, quanto é que vale E? Bom, depende da relação, se o sistema é linear ou não, a relação constitutiva que vai determinar para cada variação de D como é que E varia, tá certo? Ou vice-versa, né? Para cada variação de E, como D varia. A gente tem que saber essa conexão. Depende da polarização do material. Se for vácuo, a variação é linear, tá certo? Não tem problema nenhum, né? Então você tem aí, ó, em cada momento aqui, em cada instante ou em cada estado, este é o valor de D. Né? Delta D é o incrementozinho ao longo da trajetória da integral de linha que a gente faz lá, certo? Que é o delta D, né? Então, para esse valor de D, existe um valor correspondente de E. Você vai para outro valor, calcula E escalar delta D, vai calculando e soma esse valor, você tem a integral, a energia, a densidade de energia. Integra no volume, você tem energia. Isso é num dado ponto do espaço, né? Tá bom? Então, isso aqui é chamado de espaço de estado. Mesma coisa para o campo magnético, tá? Isso aí poderia ser o espaço de estado para o B, né? BX, BY, BZ, que seria delta B e o B e o E e o H para cada B, né? Por exemplo, né? Se o meio sob consideração for vácuo, só para a gente ver as implicações aqui, então D é o único lugar em que você tem certeza que D é uma réplica do campo elétrico, certo? Para campos variantes no tempo, né? Certo? Então, delta D é o quê? Epsilon zero, delta E. Então, você tem a integral, né? Se o valor final de E é F, tá certo? Eu posso dizer que o E, num determinado instante, num determinado estado, vai ser um múltiplo desse valor final, tá certo? Em que esse K varia do valor inicial zero, quando o campo é zero, até o valor final 1. Aliás, isso aqui, na verdade, não é nem assim, né? É contínua, né? 0 menor ou igual a K, menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? Que DE pode ser escrito como delta K, campo final, certo? Campo final é um valor fixo no ponto de espaço, né? Então, a integral no espaço delta de D, né? D valendo de 0 a df, corresponde à integral de E valendo de 0 até F, que pode ser parametrizado em termos da variável contínua K. Ou seja, a integral, a densidade de energia elétrica, pode ser escrita como integral de 0, vou botar aqui, tá? df de E delta D, né? Que, por sua vez, D igual a ε0E vai dar ε0, integral de 0 até E final, né? De E delta E. E agora, parametrizando, né? E igual a KF, delta E igual a delta KF, isso aqui muda de variável de integração, de E passa para cá agora. Né? Isso aqui vai dar... Ó, esse limite de integração aqui só quer dizer que o valor final do vetor é F, é um vetor, é F, tá certo? No ponto inicial é o ponto final. Né? Isso aqui vai dar ε0. Então, KF sai, né? EF sai. E DE é DKF. EF escalar é F, tá certo? Sai da integral.
que são valores fixos. Integral de 0, desculpe. Integral de 0 a 1 de K delta K. Ora, a integral de K delta K dá o quê? K2 sobre 2, que dá 1 meio. Então, a densidade de energia elétrica é 1 meio de ε0 módulo de E. Vou tirar o F agora, tá? O valor atual do campo elétrico ao quadrado. Tá? Ou seja, no sistema linear, né, isso aqui dá 1 meio de D escalar E. Que é a densidade de energia que derivou lá no caso elétrico, tá? 1 meio de E. Né? Para um sistema linear, certo? Se o sistema for não linear, aí você tem que tomar mais cuidado, né? Mesma coisa para a magnética. A magnética, se eu fizer a conta para um sistema no vácuo, vai dar 1 meio de μ0, H2, né? Ou 1 meio de BH, né? Para sistema. Isso vai ser válido também para sistemas lineares, quando eu puder escrever uma relação de linearidade entre B e H. Vai dar esse tipo de relação aqui, certo? Se o sistema for genérico, então a gente não pode utilizar essas relações, tá certo? As relações são mais complicadas, né? Eu vou só mostrar aqui mais ou menos, de forma, como está um pouquinho apertado de tempo. Esse resultado aqui derivou para o caso linear, meio linear e isotrópico. Na verdade, isotrópico, mas a gente só pode falar dessas coisas quando a gente realmente souber como é que varia no tempo as quantidades, né? Então, meio que a gente possa ter relações de linearidade, tanto meio isotrópico como isotrópico, essas relações são válidas, tá certo? Meios lineares em geral, mesmo anisotrópico, isso pode ser usado, certo? Bom, no caso geral, aí você tem que usar a relação constitutiva, porque a integral no espaço de estado envolve ΔD e ΔB, né? ΔB tem uma parte que tem a ver com ΔE e uma parte que tem a variação de polarização. Essa variação ΔE dá aquela termo linear que a gente conhece, que eu acabei de fazer, né? Isso aqui depende de como é a integral no espaço de estado. Então, a contribuição para o campo elétrico vai ter aquele termo 1 meio de E2 sobre 2, né? Vezes ε0. E tem um termo adicional que é a integral de E ΔP, né? Porque o ΔD tem a ver com ΔP. A parte de ΔE a gente acabou de resolver, certo? Dá isso aqui. E sobe essa integral no espaço de estado, que agora é o espaço de estado do vetor polarização. A parte magnética vai ter um termo que é 1 meio de μH2 e um termo que tem a integral no espaço de estado da magnetização, né? Por exemplo, esse tipo de formulação permite você calcular, por exemplo, perda por esterese e o meio magnético, né? Porque o termo importante que aparece aqui é esse aqui, ó. Se você começa num estado, né, e depois varia, estimula um circuito ferromagnético, um campo magnético com corrente elétrica, que quer dizer campo H, né? E faz esse sistema, aumenta a corrente, depois diminui, até ele retornar ao estado original, corrente igual ao valor inicial, né? I final igual a I inicial, certo? Ou seja, você pega H e cicla o H do valor inicial ao final e vê o que acontece. Num sistema que não tivesse perdas, quando você fizesse isso, né, a energia seria devolvida, a energia que você fornece seria devolvida em parte do percurso. Num sistema que tem esterese, isso não acontece, né? Eu não vou fazer a conta não, a conta está detalhada aí, é fácil de fazer, tá certo? Só dá um pouquinho de trabalho, só. Mas se eu for num ciclo de esterese e calculo, né, a variação, né, H variando, né, na verdade, se vocês olharem para a expressão aqui, esquecendo a parte elétrica, só a parte magnética, é H delta M, né? Eu tenho que transformar isso em M delta H, tá certo? Para fazer essa integral, né? Certo? Então, você usa essa propriedade, delta de MH, igual a M delta H, mais H delta M, certo? E calcula a integral. No fundo, eu quero calcular H delta M, né? Está aqui. Então, eu calculo a integral disso aqui num ciclo fechado, certo?
que vai dar a integral desse produto no ciclo fechado, que dá zero, tá certo? Porque o valor inicial e final dessas quantidades são os mesmos. Então, a integral fechada disso aqui dá zero. M inicial é igual a M final, H inicial é igual a H final. Isso aqui dá zero. Então, a integral de HdM vai dar esse resultado menos MdH, certo? Então, é esse termo que vai dar um resultado diferente, certo? Então, a gente pode mostrar isso aqui, que vai dar... Quando você calcula a variação de energia em um ciclo, né? Suponha que você vai de H, você vai desse valor inicial, vai até o valor H2, depois retorna para o valor inicial H1, né? Então, quando você vai, a curva de magnetização é essa de baixo, certo? Quando volta, a curva de magnetização é de cima. Se você calcular direitinho as coisas, certo? A gente vai ver que a energia varia por uma quantidade que é proporcional à área desse ciclo de esterese. Se o sistema fosse reversível, a energia voltaria ao estado original, como no caso do vácuo, né? Se você for um ciclo fechado, vai dar zero. Tá? Mas aqui não, por causa dessa curva de cima estar em um local diferente da de baixo, isso vai dar um valor, certo? E baixa calcular, tá certo? A variação da densidade de energia, né? Com ela, você pode calcular a energia num material de volume V, multiplica por V aproximadamente, tem uma ideia. Vai ser a integral, né, de H delta M, a integral de linha nesse caminho fechado aqui. Ó, tá? E isso aí vai dar, se fizer as contas certinho, tá certo? Essa quantidade aqui, ó, a variação de energia, é essa integral dessa diferença, MU menos ML, ΔH. MU é a curva superior, upper. ML é a curva inferior. Então, é a diferença de altura das curvas, certo? MU menos ML, vezes ΔH, que é essa áreazinha aqui, certo? Então, no fundo, a variação de energia é proporcional a essa área. Porque MU menos ML ΔH é a área, né, efetiva do ciclo de esterese. A energia sempre varia positivamente, ou seja, eu tenho que fornecer energia para o sistema, certo? E essa energia não volta. O que acontece? A energia é fornecida por dipolos magnéticos, né? Se esse sistema ele não dissipasse, essa energia ia aumentar para sempre, né? O sistema ia ficar com muita energia. Mas só que os dipósitos interagem com a rede cristalina e existem vibrações e isso vira perda por calor. Então, essa energia é transformada em calor. Então, perda por estresse, na realidade, resulta em aquecimento do material. Ok, pessoal? Então, vamos terminar por aqui. E aí, a gente, na próxima aula, deixa eu só ver aqui como é que está o nosso... Vamos falar sobre a equação da onda, né? Certo. A gente vai explorar um pouquinho uma das aplicações da equação de Maxwell, né? Equação da onda homogênea, né? Não homogênea. E algumas dessas coisas... essa parte aqui, na realidade, é o começo do curso de fundamentos, certo? Mas a gente vai fazer aqui também. Faz nos dois, porque essa parte é importante. Essa é a parte mais importante quando você lida com fotônica, né? Porque é a propriedade da matéria, certo? Como é que o campo eletromagnético interage com o meio material. Né? Como é que ocorre ressonância, né? Absorção, essas coisas. Tá? Ok? Bom, então paramos aqui.